Chamo sua atenção para abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Alô, som. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do 15 ao 18. Efésios, capítulo 5, do verso 15 até o 18. Texto que nós temos, carta de Efésios, que nós temos estudado. Eu chamo a sua atenção, portanto, para acompanhar a leitura que farei desses versos. Semana passada nós fomos até o verso 14. Hoje vamos começar aí do verso 15. Vou parar no 18, porque eu vou fazer uma transição para depois continuar até o 21. Então diz assim, pois, as Sagradas Escrituras. Acompanhe a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, louvado seja o teu santo nome nessa hora, quando lemos a tua palavra. Pedimos a ação do teu Santo Espírito em nossa vida, nos iluminando e nos edificando mediante o estudo dela. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, que o Senhor cative a nossa mente, para que possamos não apenas compreendê-la, mas colocá-la em prática, como já fomos exortados nessa noite. Nos ajude nesse sentido, ó Deus, me use apesar de mim mesmo e fale primeiro ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e nos edifique segundo a tua bondade, é o que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Amém. Amém, queridos. Irmãos, para mim, essa porção da parte prática da carta de Paulo aos Efésios é uma das menos compreendidas na história do cristianismo. Geralmente ela é usada de uma maneira muito simplista e pragmática e, na verdade, não se compreende o que, de fato, Paulo, através da ação do Espírito Santo, quis nos trazer através dessa perícope. Não é à toa que muitos dos termos usados e traduzidos aqui são questionados, e talvez, se você comparar várias versões das traduções bíblicas, você vai ver palavras completamente distintas. A começar pela própria palavra traduzida aqui para prudentemente, que nem de longe aponta o verdadeiro significado da palavra original. Portanto, hoje nós vamos trabalhar um pouco diferente. Geralmente, nos sermões nós trazemos o ensinamento geral, né, o bolo pronto para você. Mas hoje nós usaremos aqui de alguns momentos para que eu tenha que trabalhar com vocês, apresentando aí alguns equipamentos necessários para construir a ideia para a interpretação do texto. Né? Quem está acostumado no curso de liderança, quando nós falamos sobre a prática de pregação, nós falamos que em casa você usa lá a forma, a batedeira, o forno, os utensílios para preparar o bolo. E o sermão nada mais é do que você pegar esse bolo pronto e apresentar para a igreja com toda a beleza de uma confeitaria que o Senhor mesmo vai te conduzir a fazer. Mas você não traz para o púlpito a forma, a batedeira, a espátula, o pano de prato. Você não traz. Você traz o bolo pronto. É assim que nós estudamos.
mas diante dessa dificuldade de tradução dessa porção, hoje eu vou até abusar um pouquinho dos utensílios para que a gente possa construir junto e chegarmos ao pleno entendimento e construirmos esse bolo juntos para a honra e glória do Senhor. Essa porção aqui parece tão óbvia, né? De que devemos andar como sábios. É isso que ele está falando de uma maneira bem simplista. Ele vai dizer lá, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Ótimo. Essa questão do andar ele vai repetir em várias vezes aqui nessa porção, começando no capítulo 4, eu convido você a dar uma olhadinha lá, quando ele diz assim, no início do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que faça o quê? Que andeis de modo digno do evangelho, ou digno da vocação, digno do chamado, digno da graça, da riqueza, graça de Deus que nos alcançou, que nos chamou. Depois ele vai ainda, num momento mais à frente, no capítulo 5, verso 1, dizer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e façam o quê? De novo, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Depois, no verso 8, que é um verso-chave de todo o ensino de Paulo, ele vai dizer, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Como luz do Senhor, o que você faz? Andai como filho da luz. E mais uma vez, agora, ele vai nos chamar a atenção para essa ideia do andar como proceder, como modo de agir, dizendo que devemos andar não como necios, mas sim como sábios. Mas apesar de parecer óbvio que o que ele está tratando é que aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que já recebeu todos os benefícios em Cristo, deve andar em sabedoria, o que ele vai dizer na sequência, ainda usando aquela prática de despojar e revestir, é um tanto... tem uma certa dificuldade. O que significa, por exemplo, remir o tempo? O que ele quer dizer quando ele diz, olha, procurar e compreender a vontade de Deus? O que significa isso na prática? Será que remir o tempo é você organizar a sua agenda para não chegar atrasado no culto? Ou participar das atividades? Será que procurar compreender a vontade do Senhor é buscar revelação em alguma igreja pentecostal? Ou correr atrás de um profeta para que Deus fala, eis a minha vontade, assim, 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 e facilitar a sua vida? O que significa isso? Qual que é a implicação real disso? Não é tão simples como alguns pensam. Mesmo porque ele vai fazer uma comparação de algumas características que não deveriam mais fazer parte do cristão. A necessidade, ou seja, não ser nécio. A insensatez. O vício. E esse contraste, então, é o que vai nos conduzir a compreender o que significa, de fato, remir o tempo. E não só por isso, porque dentro do estudo da língua original que foi escrita, o Novo Testamento, a própria palavra tempo tem dois significados completamente distintos, que para nós não faz muita conexão dentro do nosso contexto cultural e modo de entender. Então, o que significa? O que seria, então, não andar como nécio? Afinal de contas, o que é nécio? E o que significa não nos tornar insensatos para compreender a vontade de Deus? São indicativos que muitas vezes passam batido na leitura dessa perícope e, portanto, eu a considero como uma porção com tanta dificuldades para compreendermos o que de fato Deus quer para a nossa prática. E aí tudo vai começar, inclusive, no definir da nossa perícope. A perícope começa geralmente no verso 15 e a Sociedade Bíblica do Brasil e os tradutores facilitam a nossa vida, colocando aí uma letrinha em negrito no começo de cada perícope. Mas
você vai observar que se a gente for seguir esse indicativo, então começa a perícope no verso 15 e vai até o verso 21. Só que muitos teólogos de grande renome, de grande capacidade intelectual e teológica, eles vão dizer que a perícope é apenas o verso 15 a 17. O próprio Calvino vai usar essa divisão de perícope. Alguns vão tratar até o verso 19 ou 20, não 21. Se não me engano, Calvino faz isso no seu comentário sobre Efésios. Então, aonde começa, aonde termina e do que se trata? Tudo isso é importante, irmãos, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Pois se não compreendermos corretamente o que Deus quer através dessa porção, não colocaremos em prática o que de fato Deus deseja para cada um de nós. E se você observar aí, o próprio contexto específico do momento dessa carta de comparação, dizendo que antes nós éramos trevas, mas agora somos luz, e que antes mesmo, em outros capítulos, ele diz, nós andávamos como ímpios, nós éramos nécios, nós éramos insensatos, nós éramos ímpios, e agora não podemos mais andar. Então, como que o ímpio anda? Como que o nécio anda? Para a gente fazer essa comparação. Em relação a esse tempo que ele pede para nós remirmos, como que o ímpio faz para eu saber que eu não posso fazer igual? Para compreender a vontade de Deus, que insensatez eu tenho que deixar? E significa, ou seria possível algum crente continuar insensato ou sem senso, sem noção, para compreender a vontade do Senhor? A pior coisa que um crente pode ter, meu irmão, é a ideia de que você sabe tudo. Sabemos que o Espírito Santo, ele nos ilumina, ele nos edifica, ele nos conduz à sua verdade. Louvado a Deus por isso. Mas isso não te conduz a desprezar a humildade diante da palavra do Senhor. Compreender a palavra do Senhor exige esforço da nossa parte. É justamente por isso que ele diz que nós devemos nos esforçar para compreender a vontade do Senhor. Procurar compreender a vontade do Senhor. Porque ela não vem assim, do nada. E tudo isso, então, irmãos, nos conduz a ter que desenvolver uma atividade de buscar o conhecimento da palavra do Senhor, usando os mecanismos que o próprio Deus nos dá e o conhecimento geral da revelação, para que faça, de fato, uma porção um pouquinho mais difícil, entendimento, ou faça significado para a nossa própria vida. Nós já sabemos que, a partir do capítulo 4 de Efésios, nós entramos na parte prática da carta, onde o apóstolo trata do que significa as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, que ele diz lá em Efésios 2. As boas obras são as obras que ele está tratando a partir do capítulo 4. Jesus nos deu vida estando nós mortos, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, para que você ande de uma maneira a glorificar a Deus. E ele vai pontuar, ele vai enfatizar o modo como você deve andar. Nós já vimos alguns deles, né? Sendo imitadores de Deus, como filho amado, portanto andando como filhos da luz, agora andando em sabedoria. E em todas essas questões que ele usa a expressão andeis assim, ou não andeis daquele modo, Paulo trata de vários aspectos da vida, colocando, imputando um padrão cristão, justamente para a glória de Deus em todas as áreas ou em todas as situações do nosso dia a dia. Como nós também já vimos e estudamos, Paulo aplica os ensinos dos 3 primeiros capítulos, os benefícios recebidos pela suprema riqueza da graça de Deus, em todas as áreas do crente, tratando de um modo simples sobre como proceder, como andar, como agir, como viver como filho de Deus. Nos 3 primeiros capítulos nós vemos sobre os privilégios que recebemos em Cristo, e nos últimos 3
Paulo trata da responsabilidade que temos de viver de modo grato e para a glória desse Cristo que nos beneficiou. Nós temos já estudado um tempo e vimos que os 3 últimos capítulos podem ser subdivididos da seguinte forma. Tema geral, como andar como filho da luz. E aí nós já vimos que devemos andar em virtudes que preservam a unidade da igreja, seguindo os dons que o próprio Deus nos deu, e seguindo de um modo especial os dons da palavra, os ministérios da palavra, do ensino, em práticas que revelam que nós nascemos de novo, que nós temos uma nova vida em Cristo, em posturas imitando a Deus como filhos amados, é o início do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus. E agora, a partir do capítulo do versículo 15, que eu pus 17, mas vamos adiantar até o 18, sendo prudentes segundo a vontade de Deus, ou sendo sábios segundo a vontade de Deus. Na sequência, nós vamos ver ele enfatizando a necessidade da vida cheia do Espírito, uma vida de sujeição nos relacionamentos, seguindo o exemplo do próprio Cristo, e em discernimento espiritual, visando a perseverança e o testemunho do Evangelho, isso já no final do capítulo 6. Entrando no tema propriamente, irmãos, então como andar como filhos da luz? Exatamente como sábios. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que caminhar agora contigo um pouquinho na definição de alguns termos, para que a gente então comece a compreender como andar como sábios. A primeira situação que eu quero trazer para você são algumas palavras-chave aqui da perícope. Então, antes de entrarmos nos pontos propriamente, é necessário entender algumas expressões. É lógico que o meu objetivo não é trazer termos gregos ou coisas desse tipo, mas já te conduzir a possíveis traduções para esses termos. Olhando aqui para o verso 15, nós vemos aí, portanto, e esse portanto está ligado à sessão anterior, que nos chama para imitar a Deus, na prática do amor, até no fato de chamar aquele que ainda dorme, que ainda está morto, para que Cristo o ilumine. Então, andando como filhos da luz, ele diz, vede prudentemente. Aquilo que foi traduzido por prudentemente aqui, é algo mais específico. A palavra do grego vai trazer, olha, vede minuciosamente, exatamente, diligentemente. É algo para você avaliar com muito cuidado e dedicação como você está andando. É uma exortação clara para você não simplesmente viver, deixa a vida me levar, mas é olhar para si de uma maneira minuciosa, diligente, exatamente, colocando lá pontos fortes, pontos fracos, o que você tem feito de acordo com a vontade de Deus e o que você tem feito que ainda tem falhado. É fazer uma autoanálise, uma autoconfrontação minuciosa. Para andar como sábio, você precisa saber aquilo aonde estão as suas debilidades. Para se tornar um servo fiel ao Senhor, você tem que conhecer quais são as inclinações do seu coração que precisam de um olhar mais minucioso, mais diligente, para que você vença as inclinações pecaminosas do seu coração. Só que muitas vezes, como crente, desconsiderando todo o benefício que Cristo nos deu, a gente fala assim, é assim mesmo. Todo mundo peca, a vida é assim mesmo. Está mandando desse jeito, está dando certo, não está caindo nenhum relâmpago na minha cabeça, então Deus está aceitando e vamos seguindo. Mas a exortação de Paulo começa com um chamado a você diligentemente, com todo cuidado e exatamente avaliar como você está andando, como que é a sua vida. Porque uma vez que você foi chamado das trevas para a luz, uma vez que você foi lavado com o sangue purificador do Cordeiro,
Uma vida cristã meia boca já não é o padrão. Mesmo que saibamos todos que estamos no processo de santificação, o alvo é saber que fomos limpos pela palavra de Deus para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós não podemos nos acomodar com o cristianismo meia boca, com a santidade meia boca. Se eu sou imitador de Deus, eu não posso me acostumar em fazer mal feito. Portanto, o termo prudente, traduzido aqui, é um negócio muito mais profundo. Não está ligado à prudência, está ligado à diligência. Está ligado à minuciosidade, a olhar ali no microscópio, colocar a sua vida sobre o foco mais profundo que você consiga fazer. Fala, veja aí, e aí, vamos ver. Meu amigo. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Não é assim que diz o ditado antigo? É esse por dentro que nós temos que olhar. É diligentemente. Talvez, num processo de cauterização da sua mente, você olha para a sua vida e fala, mas tá bom, estou indo na igreja. Tá bom do jeito que tá. Mas a Bíblia vai te chamar a atenção que, como filho da luz, você não pode sossegar e aceitar o mais ou menos. Mas tem que avaliar profundamente como que está a sua vida e o seu coração. Não basta aquela ideia, né? De que eu não bato mais na minha mãe por mistura, então já estou sendo um bom filho. Eu bato na mulher só 3 vezes por semana, então já está melhor, porque antes era 7 dias por semana. Não. O padrão é justamente andar nas boas obras que Deus nos chamou para andar, e dentre elas é a autoconfrontação, para ver as debilidades da minha vida e andar de um modo sábio. Veja o verso 13 do capítulo 5. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A ideia desse prudentemente, que eu te disse que é muito mais profundo que isso, é colocar, antes de colocar a vida dos outros com a luz de Cristo para refletir as práticas ruins, que o só mencionar é vergonha, você precisa colocar desse foco, dessa luz na sua vida. Como cristão, eu preciso ser luz para focar as práticas ímpias? Sim, claro. Mas para que isso seja feito de um modo eficaz, primeiro o foco tem que estar voltado para mim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de maciar uma parede na sua casa. Pegar a massa corrida e deixar a parede lisinha. O trabalho minucioso, difícil. Porque qualquer deslize ou qualquer força a mais você der na lixa, já não vai ficar perfeita aquela parede. E o pintor profissional, para evitar esses pequenos deslizes na perfeição dessa parede maciada, o que ele usa, você sabe? A luz. Um bocal de luz que ele vai passando na parede e olhando para ver as pequenas imperfeições e vai corrigindo cada ondulação até que tudo esteja perfeito. A luz revela as imperfeições, irmãos. E essa luz que tem que brilhar diante dos ímpios para condenar as práticas ímpias e vergonhosas, antes de anunciar para que eu não seja cúmplice dessas obras, ela precisa primeiro iluminar a minha vida. Você precisa desse bocal, dessa luz, e começar a ver as suas imperfeições. Isso é o ver
diligente, para que a luz revele aquilo que precisa ser mudado na sua vida, na minha vida. É o mesmo princípio que Jesus trouxe para que antes que eu tente tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso primeiro tirar a trave do meu. Para que eu seja um imitador de Deus, para que eu ande como filho da luz, para que eu faça diferença nesse mundo, cumprindo as boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse nela, eu preciso primeiro identificar o que precisa ser mudado em mim. E tem gente que já quebrou esse bocal, essa lâmpada há muito tempo. E fala assim, para quem tá bom demais. É só não acender a luz que ninguém vai ver a imperfeição. Vede exatamente, diligentemente, como você está andando. O outro termo aqui, que é necessário para compreendermos a perigo, é o termo nécio. Que, de um modo simplista, na própria palavra grega, aponta para o tolo, para o ignorante, para aquele sem conhecimento, aquele cara que é incompetente, você ensina, mas o cara não aprende. Ao mesmo tempo, ele é imprudente. É o contrário, é o antônimo do sábio. A palavra, inclusive, o radical é a mesma. A palavra sabedoria é sofia. Por isso quem chama sofia significa sabedoria. No caso, o sábio é o sófos. E o nécio, a palavra grega, é o asófos. A partícula de negação apenas. É a mesma palavra, só com uma partícula de negação. Ou seja, o nécio é o tolo, é o não sábio. E aí nós sabemos pela palavra do Senhor que o sábio é aquele que teme a Deus. Dá uma olhadinha lá para Provérbios, em Provérbios, apesar de aqui o texto, a palavra seria hebraica, mas o entendimento nos ajuda a compreender um pouquinho do que eu estou te falando. Provérbios capítulo 14, verso 16, ele vai usar esse contraste entre o sábio e o nécio, que aqui é traduzido por insensato. Ele vai dizer assim, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato ou o não sábio encoleriza-se e se dá por seguro. Não, comigo não vai acontecer nada. E vai e acaba caindo no cavalo. Então veja, o sábio, ele vai, ainda aqui em Provérbios, alcançar a sabedoria pelo fato de temer a Deus. Capítulo 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas o não sábio, ou seja, o louco, que é assim que foi traduzido aqui, desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quando Efésios, voltando para lá, vai dizer, não andais como nécio, e sim como sábio, ele está apontando para o fato que você precisa de temor a Deus, que você precisa buscar conhecimento de Deus, tirar a sua ignorância, tirar a sua falta de conhecimento. Não dá para andar como sábio sem temor a Deus e sem busca pela palavra o conhecimento de Deus. É o ensinamento de Deus que vai trazer sabedoria. É o estudo diligente da palavra de Deus que vai trazer preceitos, princípios, verdades, para que você coloque em prática. É por isso que nós vivemos num país onde o número de evangélicos cresce, mas a tolice não diminui. A necessidade não diminui. Porque é um evangelho puramente de experiência e não de busca de conhecimento, não de busca de entendimento das Escrituras. E não é difícil você encontrar pessoas que se dizem cristãs e que vivem como ignorantes em relação à palavra. Não sabem o básico do básico das Escrituras.
como vão agir de uma maneira ética, santa, pura, se não conhece? Esse é o nécio. Portanto, quando ele diz, vede diligentemente como andai, não como ignorante, não como pessoas que não conheçam, não como pessoas que não sejam sábias, que não temam a Deus, mas ande sim como alguém que é sábio, ou seja, aquele que teme e obedece a Deus. É aquele que ouve e pratica. É assim que Jesus vai chamar de prudente, aquele que ouve e pratica. Comparando ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. Por isso nós cantamos, o vento pode soprar, mas se eu estou andando de sabedoria, eu estou firmado. A minha casa, Deus é o Deus da minha vida, Deus é o Deus da minha casa. E nada vai abalar esse negócio. Um outro termo, antes de entrarmos propriamente, é o termo remir, ou redimir. Como ele vai dizer aí no verso de número 16, remindo o tempo. A expressão remir ou redimir, se você pensar em redenção, talvez fique mais claro. O termo grego é comprar de volta. É ir na feira e comprar aquilo que talvez te pertencia. Você está redimindo, você está comprando de volta. Remir, portanto, é redimir. E nesse contexto que Paulo usa, usando a prática da sua época, é justamente aproveitar a oportunidade de ir lá para resgatar. Porque pode ser que alguém venha e compre antes de você. É uma ideia de agilidade, de usar da oportunidade para pegar de volta aquilo que deveria ser teu. É trazer redenção para o momento que você está. E aí quando ele diz redimir o tempo, se a gente for pensar em tempo como algo cronológico, você fala, como que eu vou pegar o tempo que passou? Pastor? Não tem jeito, como que eu compro o tempo que já passou? É porque esse tempo tratado aqui não é o tempo cronológico. No grego você tem duas palavras para tempo. O cronos, que é o tempo cronológico, que a gente usa inclusive. O cronômetro marca o tempo. Mas a outra palavra grega é kairos, que aponta, já foi traduzido em outros momentos da Bíblia por época. Lembra quando os discípulos perguntam para Jesus quando seria a restauração de Israel? Ele diz, não vos compete a saber tempos e épocas. Não vos compete saber o cronos e o kairos. O momento, a circunstância. Quando Paulo diz remir o tempo, ele não está falando do cronológico, mas ele está falando da época, dos momentos. Redimir o que você está passando para andar como sábio. Porque se você não sabe remir o tempo, remir a época, remir o momento, remir a oportunidade, seja ela de dor, de sofrimento, seja ela de doença, seja ela de fracasso, você vai deixar de andar como filho da luz. Nós entramos em ansiedade e depressão justamente porque não aprendemos o que significa remir o momento, remir o tempo. Porque a gente pensa que é algo de simplesmente organizar a minha agenda cronológica. Não é isso. É a mesma ideia que, eu vou falar isso mais à frente, mas é a mesma ideia que Moisés usa no Salmo 90. Ensina-me a contar, ou ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração? É contar cronologicamente? Não. Tem pessoas de 60, 70, 80, 90, 100 anos e continua sendo nécio, continua sendo tolo. Não é contar o cronológico, mas é contar o tempo na perspectiva do momento, da época.
Me ensina a contar e aprender o que a juventude me traz. Me ensina a contar a vida adulta. Me ensina a contar os momentos, as experiências que a velhice me traz. E não o tempo. É esse o contexto que Paulo vai usar para dizer que para você andar como sábio, a primeira coisa que você tem que fazer é redimir o momento, ou a circunstância, ou a época que você está vivendo. É saber lidar com a circunstância. É um momento de bom ou é um momento ruim? Para o cristão não importa. Como o hino final que nós vamos cantar hoje vai dizer que a vontade de Deus para a minha vida, sejam dias áureos ou dias maus, não importa. Porque a minha vida está nas mãos dele. Isso é remir o tempo, não permitir que um momento de tragédia, de tristeza, de dificuldade da minha vida faça com que eu pare com o maior propósito da minha vida, que é glorificar a Deus. Se você aprender a remir o tempo na perspectiva correta das Escrituras, você não vai ficar mais chorando, você não vai mais ficar entrando debaixo da cama, você não vai mais dar uma pausa na sua vida, porque você está passando por um momento difícil. Você não vai mais perder tempo da sua vida preciosa, que deveria ser vivida como sábio, entendendo que todas as circunstâncias devem conduzir você a louvar ao Senhor, mesmo no dia bom como no dia mau. Você vai parar de perder tempo achando e questionando a Deus por que eu estou passando por isso. Porque redimir os tempos significa que você vai redimir o tempo mau, sabendo que apesar dos anos e dias difíceis, você tem a segurança da salvação em Cristo Jesus. E se estivesse numa igreja pentecostal, agora era a hora do aleluia. Irmãos, talvez essa primeira prática que Paulo vai dizer, que você precisa entender que não é o Cronos, mas é o Kairos, é o momento, é a circunstância, e redimir esse momento, colocando aos pés de Cristo. Pode estar dando tudo errado na sua vida, mas isso não vai te parar, não vai parar com o propósito que você tem, que é de andar como filho da luz. E o motivo justamente que Paulo vai dizer para você remir o tempo está na sequência do verso. Porque os dias são maus. Não espere vida boa aqui. A promessa não é de vida boa aqui. Aqui as situações é uma paulada atrás da outra. E quando a paulada para, vem a tijolada. Na hora que você pensa, agora vai vir um tempo de bonança, acontece outra. Na hora que você acha que as coisas vão se organizar, dali a pouco vem outra circunstância, outra dificuldade, que tenta nos impedir de cumprir o propósito maior, que é de ser filho da luz. E tem muito crente que não aprendeu esse princípio e, portanto, para a vida. Fulano, por que você não está servindo mais a Deus? Num momento muito difícil na minha vida. Redime esse tempo, meu amigo. Coloca aos pés de Cristo. Os dias são maus, você tem que aprender a comprar o momento de volta. Se está dando tudo errado, redima esse tempo, esse momento, colocando aos pés de Cristo. Senhor, está dando tudo errado, mas eu vou continuar louvando e servindo ao Senhor. Como Abacuque fez. Deu tudo errado na vida daquele cara, o cântico dele mostra que nada do que ele fez prosperou. Mas ele diz, vou continuar louvando ao Senhor. Vou continuar servindo a Deus. Porque o meu tempo, ou seja, o meu momento, a minha existência, é para ser vivida como sábio. E ser sábio significa temer e obedecer àquele que me salvou.
Um outro termo ainda importante, que está na sequência, é quando no verso 17 ele vai dizer: por essa razão não vos torneis insensatos. É outra palavra diferente do nécio. E ele dá aqui que existe uma possibilidade do crente se tornar insensato. E o termo insensato é o sem senso. Insensato é aquele que não tem senso. É o sem noção dos nossos dias. Nossa, fulano não tem noção nenhuma. Nossa, que sem noção. É assim que os jovens falavam algum tempo atrás? Esse é um insensato. Se você quer chamar um cara de sem noção, você fala: bom, meu amigo, você está sendo insensato. É o cara que está alienado. É o estúpido. Que não consegue enxergar as circunstâncias além da realidade. Quem tem a noção de que Deus de fato é o Senhor do tempo, soberano, grandioso, pode estar passando por qualquer adversidade da vida, mas ele consegue chegar além. Mas o sem noção, ele vai chegar para Deus, ele não vai compreender a vontade de Deus, ele vai questionar a vontade de Deus. Ele vai brigar com o Senhor. Porque ele é sem noção. Ele não sabe que esse Deus é o Deus que comanda tudo e todos e que tem um propósito para todos. A figura de Jó é fantástica. Ele diz que depois de ter passado por toda aquela situação, agora era possível compreender a grandeza do Deus que cuida de tudo. Mas há um perigo, segundo Paulo. Você pode se tornar insensato quando você despreza a soberania, ao invés de entender que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins estão debaixo da vontade, que é o decreto ou o propósito que Deus tem para nós. E como eu defini a perigo indo até o 18, o último termo que eu quero trabalhar contigo hoje, a gente só vai ficar com isso hoje, não se preocupe, é o embriaguez, que é um termo grego que aponta para intoxicação, envenenar. Se colocar de um modo embriagado. E aqui no caso não embriaguez com vinho, então vou ficar bêbado. Perder a razão. Veja a sequência que Paulo está dizendo. Irmãos, você tem que andar como sábio. Remir o seu tempo e aprender a vontade do Senhor. E não afogar as mágoas nos vícios, nas drogas. Ah, quer saber de uma coisa? Vou chutar o pau da barraca. Está dando tudo errado na minha vida. Vou afogar as mágoas. Isso é necessidade, isso é insensatez. O crente, ele anda como sábio. Tendo isso, então, irmãos, como a bagagem necessária aqui para entendermos o texto, que nós vamos continuar na semana que vem, eu quero chamar a sua atenção para a sequência que nós vamos estudar ainda, que aponta 3 práticas nesse texto. Lembre que sempre vai seguir aquele padrão de despojar de alguma coisa que não presta e revestir de alguma coisa que presta. E aqui ele vai tirar a necessidade, ou seja, o fato de ser nécio, você joga fora. E redime o tempo, que você vai colocar no lugar. Você vai lançar fora a insensatez, ficar sem noção. Você vai colocar no lugar buscar compreender a vontade do Senhor. Você vai lançar fora a embriaguez, tudo aquilo que te tira da razão, que te embriaga, que te entorpece, e vai se encher do Espírito.
Essas são as 3 práticas para você andar como sábio. Mas se Deus permitir, na semana que vem, aí a gente vai dessecar isso, aprofundar nisso, para que você entenda exatamente o que significa remir o tempo, compreender a vontade de Deus e se encher do Espírito. Que Deus assim nos abençoe.